Boa noite, queridos. É uma grande alegria estar aqui com vocês nessa noite. Quero saudar você também, que tem nos acompanhado e tem nos visitado. Eu quero desafiar você, se você puder e quiser mandar um e-mail para a nossa igreja, o e-mail vai estar aqui disponível no chat. Nós queremos, como igreja, conhecer um pouco mais sobre você e orar pela sua vida. Nós nos comprometemos a orar por você, pelos seus pedidos. Vai ser uma grande alegria estreitar um pouco mais esse laço com vocês. Eu quero convidá-los nesse momento para se concentrar naquilo que nós iremos fazer ao longo dessa liturgia. Quero desafiar você a aquietar a sua mente, o seu coração e termos juntos um momento de oração. Pai querido, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, que o Senhor fale de maneira profunda aos nossos corações, Pai. Que em toda a liturgia, durante a mensagem, nós possamos sair daqui impactados pela Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito enche os nossos corações, para que nós saímos daqui, essa noite, transformados pela Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus os abençoe. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra
Jesus, és invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Boa noite, irmãos. Que o nosso coração esteja alegre por estarmos juntos, estarmos em comunhão, mesmo que virtualmente, mas nós estamos com o mesmo propósito: ouvir a palavra de Deus, cultuar ao nosso Deus, cantar louvores, orar e preencher o nosso coração com a sua vontade. Que Ele seja adorado nessa noite. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo
exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Boa noite, meus queridos irmãos. Que alegria nós estarmos juntos mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E já preciso avisar vocês, nesse tempo de mensagem aqui que nós vamos ter, talvez você escute alguns ruídos no fundo. Mais uma vez, nosso vizinho está em construção, está em reforma, e é o dia que ele precisa trabalhar, mas a gente vai seguir aqui com o nosso culto mesmo assim, tá certo? Então, para explicar aí algum barulho a mais hoje. Para a nossa pregação, para o nosso sermão, eu queria convidar você a acompanhar comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículos 38 até 41. Lucas 10, 38 a 41, a gente vai encontrar a história de Marta e Maria, uma história muito conhecida. E esse texto bíblico vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito do verbo descansar. É o verbo que eu separei para a nossa meditação, dentro da nossa série Conjugando o Verbo Amar. E uma das formas de nós conjugarmos esse verbo é usando o verbo descansar. Como é que será que isso funciona, hein? Espero então que o texto nos ajude. O texto que diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Tem uma máxima que a gente escuta bastante por aí que diz: tempo é dinheiro. Essa é uma máxima que a sociedade capitalista tem como um objetivo central da vida. Tempo é dinheiro. Porque tempo significa ganho de capital, um acúmulo de dinheiro, de bens materiais. E esse interesse todo no dinheiro é porque dinheiro, de certa forma, simboliza também poder. Mas você, como é que continuaria essa frase? Para você, o que é importante em relação ao tempo? O tempo é... Fique aí à vontade para pensar um pouquinho. Eu queria dizer que, para mim, tempo é um presente muito precioso dado por Deus, que deve ser usado com bastante sabedoria, porque ele nos permite ser usado apenas uma vez. Cada porção de tempo que recebemos pode ser transformada em infinitas possibilidades, que podem tanto promover vida como promover morte. Se o tempo é algo tão precioso assim, será que seria sábio então a gente pensar, sábio e prudente, usar uma porção ou porções desse tempo para descansar, como eu falei, que nós vamos pensar sobre descanso hoje? Pensando então na história de Jesus, que a gente acabou de ler, Jesus está aqui desenvolvendo o seu ministério com seus discípulos, viajando, visitando muitas cidades diferentes, atendendo muita gente, pregando o evangelho, curando, fazendo alguns milagres. Ele já havia mandado seus discípulos, os 12 apóstolos, para pregar também o reino de Deus, curar enfermos. Logo depois, ele também enviou mais 72 discípulos, alertando que a seara era grande, mas poucos os trabalhadores. Esses 72 tinham que seguir pelos povoados também para poder falar da mensagem do evangelho.
E até que chegou nesse momento aqui que a gente vê Jesus e alguns dos seus discípulos chegando na casa de Marta e Maria. Fizeram ali então uma pausa. Como diz o versículo 38, e os adiante. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E agora prestem atenção na diferença de comportamento entre as duas mulheres que estavam recebendo Jesus. Maria, a irmã da Marta, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. A gente não precisa aqui condenar necessariamente Marta pela sua agitação toda, porque ela estava inserida dentro de uma cultura que visava oferecer uma boa hospedagem a quem estivesse visitando. Isso era muito comum na sua época, você poder conseguir oferecer o seu melhor, uma boa comida, um bom descanso para aquelas pessoas que você estava recebendo na sua casa. E por isso, então, Marta estava toda preocupada, ainda mais sabendo que era Jesus que estava visitando a sua casa, a sua família, de poder oferecer ali uma boa estadia para ele e para os discípulos. É claro que não fica muito claro sobre todas as atividades, todo o serviço que Marta estava fazendo. Talvez a grande concentração era mesmo para poder servir a Jesus e recebê-lo bem, ele e seus discípulos. Mas pode até ser também que ela tivesse envolvida ali com os seus afazeres domésticos. Mas Marta, com toda essa agitação, dá, como a gente diz na expressão popular, dá uma bola fora com Jesus. Versículo 40, um pouquinho na metade aí, diz: aproximando-se dele, de Jesus, Marta perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E aí o Senhor Jesus Cristo, imagino eu aqui com uma voz suave e acolhedora, falou para Marta. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas atividades. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, pelas palavras de Jesus, nós percebemos que ele não foi favorável à proposta de Marta. Ele disse que o que Maria estava fazendo era o melhor ser feito mesmo. Estar sentada aos pés ali, estar próximo de Jesus para poder escutar os seus ensinamentos. E pode ser que surja uma pergunta agora nesse momento, né? Será que então a Bíblia é contra o trabalho? Já que Jesus está elogiando a atitude de Maria de parar suas atividades e poder descansar ali aos pés do Senhor para poder escutar, para poder conversar e estreitar seu relacionamento? Certamente que não, a gente sabe disso. Certamente que não. Pelo contrário, a Bíblia é até contra a preguiça. Provérbios, por exemplo, Provérbios 19:15 diz que o preguiçoso passa fome. Todo o contexto histórico da Bíblia, todos os personagens, todos os homens e mulheres que são apresentados ali, sempre são apresentados como pessoas ativas, trabalhando. E é isso que Deus quer mesmo para o seu povo. O próprio Jesus disse que o Pai trabalha o tempo todo. Salmos que dizem também que Deus não dorme, Deus não cochila. E era por isso, inclusive, que Jesus também trabalhava muito. Paulo disse que trabalhou de forma árdua para poder ajudar os mais fracos. Agora, o problema acontece quando o trabalho prejudica o nosso relacionamento com Deus. Esse é um ponto que a gente precisa enfatizar. O trabalho é bênção, mas ele não pode se tornar uma maldição na nossa vida. Ele não pode se tornar em algo que atrapalhe o nosso relacionamento com o nosso Criador e com o nosso Salvador. Bom, isso estava acontecendo nesse momento com Marta. Então, existe um princípio bíblico sendo ferido, que é o descanso que tem que ser preservado, porque ele permite o nosso relacionamento mais profundo com Deus. Esse princípio a gente consegue encontrar, por exemplo, lá nos 10 mandamentos. Deus havia ordenado ao povo um tempo de descanso. Se você quiser ir comigo lá para Êxodo 20, vou ler os versículos 8 até 11. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, que significa separar. É um dia que precisaria ser tratado de forma especial. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos.
Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Para a gente não ter nenhum tipo de dúvida, como a gente está lendo o Velho Testamento, ele fala a respeito de um dia específico chamado sábado, e alguém poderia perguntar, por que então nós, hoje em dia, nós separamos o domingo? Porque esse foi um movimento que a gente percebe no Novo Testamento. Os discípulos de Jesus fizeram essa mudança no dia específico de separação, de santificação, um tempo reservado para uma comunhão maior com Deus. E aí, então, nós seguimos os ensinos dos apóstolos. Mas, então, pensando aqui no que foi exposto lá em Êxodo, Deus está requerendo do seu povo uma separação de porções de tempo para uma dedicação mais profunda no relacionamento com Ele. E relacionamento também com as outras pessoas, com as pessoas principalmente aquelas que nós amamos. Marta teve dificuldade de entender que aquele momento era muito precioso. Era o próprio Senhor, o próprio Cristo que estava ali com elas. Era mais importante, então, estar com Ele do que trabalhar para Ele nesse momento. Pense comigo como essa questão é importante para Jesus, estar com Ele. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versículo 14, está narrando para a gente aquele momento que Jesus está chamando os seus discípulos, os seus apóstolos, os 12. Versículo 14 diz o seguinte: então escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com Ele. E isso entra aqui como ordem de prioridade no versículo. Depois também tem a questão do trabalho. Os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Mas essa ordem é importante. A primeira expressão que aparece é que Jesus queria que seus discípulos estivessem com Ele. Por isso que Jesus, então, ensina também o que é prioridade para Marta. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada. E essa palavra merece destaque, porque essa é a mesma palavra encontrada, por exemplo, em Mateus 6, quando Jesus diz que nós não devemos andar ansiosos. É a mesma raiz da palavra. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos, preocupados com aquilo que você vai comer, vai beber, vai vestir. Também a mesma palavra encontrada em Filipenses capítulo 4. Essa semana nós lemos durante o nosso tempo de oração, Filipenses 4, que também fala que a gente não deve andar ansioso, mas a gente deve apresentar nossos pedidos a Deus em oração, também nos dirigir a Ele com súplicas, com ações de graças. Não andem ansiosos. E Marta está preocupada, está ansiosa. Você está preocupada, está inquieta com muitas coisas. Todavia, Marta, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu apenas uma coisa que era importante. E já que Maria tinha escolhido isso não seria tirado dela. É como termina o versículo. E esta não lhe será tirada. Maria escolheu fazer uma pausa em todas as suas atividades para dar atenção às palavras de Jesus. Estava ali sentada aos seus pés, estava ouvindo o Mestre. Sentado aos pés de Jesus, me lembra uma cena do Salmo 23, que é parecido com esse ato de estar deitado, descansando. Salmo 23, 2, que diz: em verdes pastagens me faz repousar, me faz deitar e me conduz às águas tranquilas. A dificuldade de Marta, então, estava ligada à sua cultura, porque ela queria atender muito bem o Mestre, queria oferecer uma boa hospedagem para ele, e a gente precisa pensar também naquilo ou nas coisas que nos atrapalham no nosso relacionamento com o nosso Mestre. Nós também estamos inseridos em uma cultura que exige de nós
uma alta performance a todo tempo, uma alta produção a qualquer custo. Nós somos empurrados constantemente por um ativismo. E isso faz muito mal. Nós estamos dentro de uma cultura capitalista. Não é diferente em outros sistemas também não. Lá também tem suas distorções. Mas pensando aqui a respeito da nossa realidade. E essa cultura capitalista, onde o homem é especialmente medido por aquilo que ele produz, seu corpo é visto como uma máquina de produção. Produzir é gerar riquezas, é acrescentar capital. Então, quanto maior o capital que a máquina consegue produzir, maior vai ser o seu valor. E isso, então, explica parte dessas nossas dificuldades com o envelhecimento, com a aposentadoria, com doenças, com descanso. Porque já está incutido na nossa mente que a máquina não está produzindo a todo vapor. Então ela tem menos valor para a sociedade, principalmente a sociedade capitalista. Agora, é necessário fazer um alerta, meus irmãos. Deus nos formou com a necessidade do descanso. Até mesmo a terra precisa de descanso. De tempos em tempos ela precisa descansar, ou pelo menos precisaria. O Velho Testamento trata sobre isso. Levítico, capítulo 25, ensina o povo a respeito do ano sabático. Eles poderiam usar a terra durante 6 anos, mas no 7º ano a terra tinha que descansar. Eles não podiam cultivar. Eles então tinham que prever todo o seu mantimento nos anos seguintes e deixar a terra mais naturalmente se recompondo. Também a cada 50 anos existiu o ano do jubileu. A terra também não podia ser trabalhada. E tinha outras questões lá sociais também envolvidas nesse ano. Então, se não levarmos em consideração de forma séria esse ensino, inclusive esse mandamento, como a gente viu nos 10 mandamentos, esse mandamento de Deus de que temos que descansar, nós podemos colocar nosso corpo em colapso. Tem uma síndrome que recentemente tem sido bastante estudada, chamada síndrome de burnout, que significa esgotamento. O corpo pode chegar a um ponto de apagar, de tão cansado que ele está. E isso traz prejuízos físicos, emocionais, psicológicos e, é claro, espirituais também. Nós podemos, inclusive, não só colocar nosso corpo em colapso, mas também colocar nossos relacionamentos familiares em colapso. E também podemos atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Por isso, mais uma vez, eu quero fazer aquele convite para você completar a frase. Então, tempo é o quê? Eu completaria assim: tempo é vida, não é dinheiro. Tempo é vida. A gente precisa considerar seriamente porções do nosso tempo como um investimento precioso no nosso relacionamento com Deus. O que significa amar a Deus. Jesus falou que quando nós estivéssemos obedecendo a Ele, ou nós mostraríamos que estávamos obedecendo ou amando a Ele, na verdade, quando nós obedecêssemos os seus mandamentos. Vocês me amam se vocês me obedecem. Palavras de Cristo. E também precisamos investir porções do nosso tempo no relacionamento com as pessoas. Não podemos pensar apenas em trabalhar para eles, tanto para Deus quanto para as pessoas. Precisamos estar com eles. E aí, meus irmãos, será que Deus cabe na nossa agenda diária? Ou será que ela anda muito cheia com coisas mais importantes? E as pessoas que nós amamos? Será que elas também têm espaço nessa nossa agenda tão cheia? Descansar em Deus é fazer um exercício de confiança nele. É saber que Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Volte a sua cabeça lá para o Salmo 23. Imagina aquela ovelha, se ela tivesse toda preocupada em tentar a qualquer custo e a todo momento procurar seu próprio alimento, a sua própria pastagem, e não conseguisse descansar conforme era a proposta do bom pastor. Essa ovelha estaria muito doente numa situação assim.
Não estaria confiando na boa direção daquele pastor, desconfiando que ele teria a capacidade de conduzi-la para um bom pasto, um pasto verdejante, para águas tranquilas. Mas a ovelha que confia no pastor descansa, sabe que ele está cuidando a todos os momentos dela. Para terminar então a nossa reflexão, com esse meu apelo e minha insistência para que a gente consiga encontrar momentos de descanso, que vão ser momentos que nós vamos nos dedicar de forma mais profunda no relacionamento com Deus e com o próximo, queria trazer texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 19 e 20. E é o meu desejo, também faço aqui de Paulo as minhas palavras, oferecendo para cada um de nós. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, eu sei que a pandemia tem mexido bastante com as nossas agendas. Algumas pessoas ficaram com um pouco mais de tempo livre e outras pessoas ficaram até mais atarefadas. Pensaria até, será que Deus não está oferecendo para nós, ou até oferecendo para o mundo, um tempo, um momento de parada, uma pausa, um repensar das nossas atividades, um repensar do nosso ritmo de vida? Acho que não é muito errado se a gente concluir que Deus está fazendo isso também. É claro, Ele pode ter outras propostas, outros propósitos. Mas então, aproveite esse momento tão diferente. Se você estiver mais acelerado, com mais atividades, pense seriamente no seu descanso. E se você já estiver mais restrito nas suas atividades, pense também da mesma forma em aproveitar esses momentos mais tranquilos para se dedicar um pouco mais no relacionamento com Deus e com o próximo. Esse é o meu desejo. Me acompanhe em uma oração nesse momento. Senhor Deus querido, mais uma vez estamos gratos ao Senhor porque o Senhor nos permitiu essa reunião, esse tempo de culto ao Senhor, essa meditação também na palavra do Senhor. Uma história, Deus, tão conhecida para nós, aquela dificuldade das duas irmãs, ou de uma delas, em poder se achegar e aproveitar o tempo com o próprio Mestre. E que nos ensina mais uma vez, nessa noite, a repensarmos as nossas agendas, nossas atividades, a cultura que nós estamos inseridos. Que a cultura não molde nossos pensamentos, nossas ações e nem mesmo nosso relacionamento com o Senhor. Mas que possamos, ó Deus, Senhor, ser orientados pelo Espírito Santo, guiando nossos pensamentos e nossas ações. E é no nome de Cristo, nosso Senhor, que nós oramos. Amém.
Passando os recados dessa semana, meus queridos, na próxima terça-feira, como de costume, nós temos o nosso estudo bíblico, que retomamos a discussão sobre o sermão, às 20 e 30 horas. Também na quinta-feira, às 20h30, nós temos a nossa reunião de oração. Gostaria muito que você participasse, tem sido um tempo muito bom junto com os irmãos. No sábado, às 18 horas, os adolescentes se reúnem na sala virtual e têm o seu tempo também preparado para eles. Domingo, às 15 horas, as crianças se reúnem com uma mensagem especial para elas, e isso tem sido um tempo muito bom. Convido você, que é pai, que pode conduzir a sua criança, estar com ela nesse tempo aí. No próximo domingo, vamos fazer uma experiência. Após o nosso culto, nós vamos ter um espaço de comunhão, também virtual. Nós queremos convidar você para participar. E eu espero que essa experiência seja boa para você também. Lembrando que esta semana nós tivemos um aniversário, é um aniversário de casamento. Nós queremos dar os parabéns e pedir que Deus cuide e abençoe a vida da família do Daniel e da Josi, que nessa quarta-feira completaram mais um ano de aniversário de casamento. Que Deus abençoe a todos vocês. Chegamos então ao final de mais um culto, pela graça e também pela misericórdia do Senhor. Desejo a todos uma boa semana. E para a oração final, convido você mais uma vez a me acompanhar. Deus, graças te damos, porque mais uma semana se passou e temos, se assim o Senhor quiser, uma semana pela frente, trazendo os seus desafios, suas alegrias, seus momentos de trabalho, de lazer, de descanso, de dedicação ao Senhor e à família também. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos auxilie na aplicação dessa mensagem durante a semana e que possamos aproveitar tempos preciosos aos pés de Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, meu desejo é que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o amor de Deus o Pai, que é rico em misericórdias, e a companhia constante do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, hoje e por todo e todo sempre. Amém. Boa semana. Deus os abençoe.